Quero ministrar uma palavra ao teu coração que eu intitulei de não seja enganado. Olha aí para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa: não seja enganado. Sabe, meus irmãos, a era da informação, ela trouxe diversos desafios para todos nós. E um dos grandes desafios que nós enfrentamos a respeito da fé, tal desafio que sempre houve, mas eu diria que ele foi ampliado nesse período de tempo da história em que vivemos, é como é fácil utilizar o nome de Deus para coisas vãs. E dessa forma, tem pessoas, por exemplo, congregando seitas que se dizem cristãs, mas de cristianismo não tem absolutamente nada. Pessoas defendendo heresias em nome de Jesus. Crentes genuínos, com fome de Deus, consumindo todo tipo de porcaria na internet. Digitam lá na internet Jesus, e qualquer vídeo que aparece, assiste, consome, como se fosse algo de fato bíblico e bem fundamentado. E Atos capítulo 8 demonstra que isso não é exclusividade do nosso tempo, ainda que, como eu disse anteriormente, eu acredito muito que no nosso tempo isso é amplificado. Mas já naqueles dias havia um espírito de engano que de alguma forma tentava ludibriar, enganar pessoas em nome de Deus, fazendo dessa forma todo tipo de confusão, e não de fato servindo ao Deus Altíssimo. E aqui nós vemos lições valiosas nesse texto. Hoje a gente vai falar sobre batismo no Espírito Santo, vamos falar um pouco a respeito do poder de Deus, da manipulação do poder de Deus e assim por diante. E eu creio muito que Deus quer falar ao teu coração, te trazer clareza, para que você possa viver uma fé muito mais sóbria e protegida contra todo tipo de engano, amém? Dito isso, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura a partir do verso de número 5 de Atos 8. Filipe, quem é Filipe? Lembra que Lucas, o escritor de Atos, gasta algum tempo falando sobre um dos diáconos escolhidos para cooperar na obra do ministério, que era Estevão. Quantos lembram? Estevão que foi apedrejado. E um dos outros que foi selecionado é esse cabra chamado Filipe, ao qual inclusive foi inspiração para o meu nome. Como eu já disse anteriormente, Filipe com I é comprovação de que seu pai é crente. Se o teu Felipe é com E, é que teu pai não é crente. Nesse caso aqui, o Filipe com I, que havia sido selecionado para ajudar e cooperar na obra do ministério, andava por Samaria e anunciava o Evangelho de Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu, repita comigo, ouviu e viu. Quando ela ouviu e viu sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar, abaixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós somos tão gratos por ter sido alcançados pelo seu amor e por sua graça. Obrigado, Pai, por nos salvar e nos libertar da escravidão do pecado, do engano dos falsos deuses, tirar de nós toda a condenação e maldição que havia sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, por sua graça e bondade.
porque não baseado nos nossos méritos, mas em teus méritos, Jesus, nós somos salvos, libertos, para podermos viver uma vida livre, que glorifica ao Senhor, e que usufrui de todo o privilégio e benefício que há destinado para os seus filhos. Diante da tua palavra nessa noite, Senhor, nós clamamos, fala conosco. Espírito Santo, dá-nos entendimento, desfaça os equívocos, enganos da nossa mente e coração, transforma-nos de acordo com a sua vontade e bondade, e leva-nos a vivermos a tua vontade e querer. Nós precisamos de ti. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Filipe, junto com grande parte da igreja, que estava sendo perseguida em Jerusalém, foi disperso para várias regiões, e no caso de Filipe, ele foi para a região de Samaria. Quem já ouviu falar de Samaria? Provavelmente você já deve ter ouvido uma pregação sobre a mulher samaritana. Quantos lembram da mulher samaritana? E provavelmente você se recorda que grande parte da extravagância daquele encontro era o fato de Jesus, um judeu, conversar com uma mulher samaritana. Uma vez que os samaritanos eram tidos pelos judeus como uma espécie de judeu vira-lata, porque eles haviam se desfigurado quando houve a divisão do reino do norte e do reino do sul, e dessa forma então os samaritanos cresceram a parte da tradição religiosa da cultura judaica, e dessa maneira aqueles que moravam em Samaria eram vítimas e alvo de preconceito pelos judeus e vice-versa. E Filipe então, ele é compelido pela perseguição e pelo Espírito Santo também, a ir para essa região de Samaria. E lá, Filipe, como um bom cristão, prega o Evangelho. E isso precisa continuar ecoando em nossa mente e coração. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Filipe compreendeu e entendeu que ainda que ele estivesse em uma terra inóspita, e ainda que essa terra de alguma forma fosse alvo dos seus compatriotas de preconceito, diferenças, ali ele deveria proclamar o Evangelho, e os samaritanos deveriam ter a oportunidade de se render a Cristo e serem salvos por meio da graça de Deus. E assim então Filipe o fez, pregou o Evangelho para aqueles ao qual ele mesmo talvez tinha diversos preconceitos. E isso é maravilhoso em vários sentidos e aspectos. Filipe demonstra que não é papel dele selecionar quem Deus pode ou não pode salvar. E Filipe demonstra essa convicção pregando o Evangelho para pessoas ao qual talvez ele não escolheria para jantar, mas que Deus, em sua graça e bondade, queria convidar para o grande banquete. Filipe prega o Evangelho para aqueles ao qual ele talvez não confiaria para a intimidade da sua casa, mas que talvez Deus quisesse salvar, e de fato quis salvar, ao ponto que diversos samaritanos foram salvos pela mensagem do Evangelho. E sabe, gente, por vezes sem perceber, nós podemos cometer o mesmo pecado de Jonas. Qual pecado? O pecado do prediletismo. Eu falo de Jesus para os meus amigos, para as pessoas que eu gosto. Ah, como eu queria ver aquele meu amigo na igreja. E o inimigo não quer? Ah, como eu queria ver aquele cara que joga bola junto comigo, louvando a Deus. E aquele cara que entra rachando com você no jogo, você não quer? Filipe demonstra que de fato o Evangelho precisa quebrar todas as barreiras sociais, econômicas, culturais, gostos pessoais em nós, no que diz respeito a quem Cristo pode e quer salvar.
Não é nosso papel fazer seleção de quem Jesus pode ou não salvar. Amém? Mas deixa eu falar uma verdade dura de se ouvir. Toda vez que nós negligenciamos a pregação do Evangelho a alguém, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Uma seleção de quem Cristo pode ou não pode salvar. Jonas incorreu nesse pecado. Ele não gostava dos ninivitas. E Jonas pensava, quer saber, eu quero é que eles vão para o inferno. E Deus, em sua soberania, levantou Jonas para pregar o Evangelho para quem? Para os ninivitas. Eu amo o humor de Deus. Você vai pregar para quem você não gosta, e vai sentar na mesa de quem você não gosta, e vai dizer que Deus ama quem você não ama. E quando Jonas recebeu esse chamado, ele disse, quer saber, eu é que não vou. E você conhece a história, barco, tempestade, peixe, come, joga e cospe, e no final das contas Jonas, obedientemente, tardiamente, prega o Evangelho aos ninivitas, e é uma loucura. Nínive toda se arrepende dos seus pecados. A palavra diz que até os cachorros se arrependeram dos seus pecados. É verdade, isso está na Bíblia, ok? Qual era o pecado dos cachorros não dá para saber. Roubava o osso do amigo, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas o que acontece é um poderoso avivamento numa cidade, numa terra, que Jonas não se importava, não gostava, e achava melhor que todo esse povo fosse para o inferno, mas que Deus amava, se importava e queria o salvar. Filipe entendeu isso, e eu e você precisamos entender isso. Inclusive aqui fica uma dica pop cult para você, acerca de um filme chamado Jesus Revolution. Quantos já assistiram esse filme? Se você não assistiu, uma boa pedida para você assistir aí durante a semana com a tua família, e entender um pouco a respeito da importância que existe em nós, de quebrarmos barreiras que impedem as pessoas de se achegarem a Cristo. Jesus Revolution conta um episódio histórico, inclusive noticiado pela Time, acerca de um momento onde a igreja estava extremamente fechada, e o movimento hippie pós-guerra de paz e amor nos Estados Unidos estava bombando. Os hippies pregando paz e amor, droga comendo solto para tudo quanto é lugar. Então Deus levanta algumas pessoas que começam a amar os hippies e pregar o Evangelho para os hippies. De uma forma assustadora, os hippies começam a se converter. E é muito interessante a trama do filme, que é baseada em fatos reais, que demonstram muitos crentes olhando para a conversão daqueles hippies e dizendo, quer saber, se eles estão na igreja, eu não quero mais ir para a igreja. Gente que não havia compreendido que o Evangelho é para todos, e que Deus salva quem Ele quiser. O nosso papel não é selecionar quem Deus pode ou não salvar. O nosso papel é proclamar o Evangelho para que todos ouçam, e dessa forma sejam salvos por meio da fé. Filipe pregou o Evangelho aos samaritanos. Que no nome de Jesus você pregue o Evangelho, inclusive para os teus inimigos. Amém? Que você pregue o Evangelho para os teus adversários, para os teus concorrentes, para aqueles que você detesta humanamente falando, mas que talvez Deus, de sua graça, os ama como também te amou. O Evangelho não deve ser dado para quem nós gostamos, mas deve ser entregue para aqueles ao qual Deus quer salvar. E quer saber de uma coisa? Nós não sabemos quem Deus quer salvar, porque vamos concordar, Deus salva cada um. Deus salva cada um, que nem para o time de futebol eu selecionava, quanto mais para viver eternamente com Ele. E isso demonstra a extravagância do amor de Deus, que deve ser demonstrado através das nossas ações práticas. Mas Filipe, ele não era apenas um pregador do Evangelho. Filipe, como Estevão e como os apóstolos, vivia o Evangelho. Ele era a carta viva, ao ponto que o Evangelho que ele pregava era tanto ouvido quanto também visto. E aqui é importante salientar algo: o Evangelho precisa ser ouvido.
O Evangelho é uma mensagem. Não nos confunda com religiões de caridade que simplesmente pensam que a salvação é adquirida através da caridade. A caridade só é uma desculpa para que no fim dela nós apontemos para a mensagem da salvação. A caridade é uma plataforma para que ganhemos ouvidos, para que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. O que eu quero lhe dizer é: o Evangelho precisa ser pregado. Ah, pastor, eu sou um ótimo cidadão. Não é mais do que a tua obrigação. Pastor, eu sou um ótimo funcionário. Chego no horário, saio no horário, cumpro as tarefas. Não é mais do que a tua obrigação. E deixa eu lhe dizer, tem muito ateu que talvez seja muito melhor que você. Então não diz respeito propriamente e somente à conduta. Obviamente que a conduta, o caráter, a maneira como nos comportamos, credibilizam ou não a mensagem. Entretanto, o Evangelho precisa ser dito, proclamado. John Stott, a respeito disso, ele diz o seguinte: não pode haver evangelização sem evangelho, uma vez que a evangelização cristã pressupõe as boas novas de Jesus Cristo. A evangelização eficaz se torna possível apenas quando a igreja recupera o evangelho bíblico e a confiança em sua verdade, relevância e poder. O que John Stott está afirmando é algo óbvio e lógico, mas que parece que por vezes fomos invadidos por tantas confusões religiosas e nos esquecemos que o evangelho precisa ser pregado, anunciado, proclamado, ouvido, porque é a mensagem de Cristo que salva o pecador que se arrepende. Agora, Filipe não apenas tinha uma mensagem, Filipe também tinha obras. E isso precisa estar no nosso combo. Não apenas devemos ter uma mensagem, devemos ter obras que testificam a nossa mensagem. Porque certamente, quando nós manifestamos o poder de Deus, milagres e sinais através da nossa vida, certamente isso encontra um lugar de respeito, de credibilidade no ouvido daqueles que precisam ouvir da mensagem. E eu quero que vocês assistam um vídeo para entender o que eu quero dizer de forma muito prática. Está na mão ali? Nós recebemos um chamado urgente de duas crianças que estavam limpando sua própria casa e já estava dormindo na lama. E nós, como igreja, precisava fazer alguma coisa imediatamente. Passando aqui para contar para vocês que a Michele, uma vizinha minha queridíssima, conseguiu contato com o pessoal da igreja Onda Dura. E eles estão aqui limpando a casa do André e da Lulu. Que essas crianças não vão mais precisar limpar a casa deles, gente. Eu estou feliz que vocês estão aqui. Mas nós precisamos pôr a luva e limpar, viu, meu amor? Não vai precisar mais limpar. Apenas o teu olhar, consigo ouvir que você vai. Agora a Lulu vai poder descansar, Lulu. Eu estou muito emocionada, gente. Muito, muito. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom. Consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras. Nós não podemos parar de agir e nós contamos com você. Essa foi uma das diversas ações que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul. E nesse episódio específico, eram duas crianças que tinham a sua mãe solo, adoecida, e que dessa forma tinham que limpar sozinha a casa deles, que estava cheia de sujeira por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Duas crianças que tinham que limpar o lodo da casa, cheia de barro, misturada com água de putrefação, produto químico e todo aquele caos que existe lá em Canoas, cidade que foi limpa essa casa.
E sabe, essa pessoa que nos acionou e pediu a nossa ajuda, é uma pessoa que tem feito um trabalho voluntário que nós conhecemos, lá em Canoas, em uma paróquia católica, e que nós nos aliamos a eles, dando serviço e assistência médica através de alguns médicos da nossa igreja, que foram até lá prestar socorro durante a emergência do Rio Grande do Sul. E o fato é que essas pessoas pediram a nossa ajuda. A minha esposa prontamente acionou os nossos voluntários lá de Porto Alegre, e durante o culto da manhã e da noite, eles se juntaram, foram até a casa desses meninos, e limparam a casa deles, e deixaram a casa limpa, como vocês viram. O que eu quero que você entenda, é que a frase desse menino é: meu Deus, está limpo. Deixa eu lhe falar uma coisa. A gente tem muita dificuldade em perceber que isso é um milagre. Mas isso é um milagre. É um milagre em uma sociedade tão individualista e egoísta, pessoas se desprenderem para limpar a casa de alguém. É um milagre para esses meninos conseguirem apoio, socorro, através de uma ligação de alguém que nos acionou e nós pudemos estar lá e servi-los. E dessa forma, esses meninos podem dormir agora dizendo: Deus se importou conosco. Ele mandou pessoas para virem limpar a nossa casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por vezes nós, cristãos, temos uma atitude de crer em milagres extremamente passiva. Como assim? A gente fica em casa orando: Deus, faça um milagre. E devemos fazer isso, sim ou não? Sim. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Muitas vezes o milagre que Deus quer fazer é você se movendo de alguma forma. É um milagre uma família que precisa de alimento receber alimento. É um milagre uma família que precisa de consolo receber um abraço. É um milagre uma criança desamparada receber encorajamento. É um milagre amigos que estão desesperados receberem uma mensagem de esperança. É um milagre. E o que eu quero dizer a você é que Filipe não apenas fazia milagres passivos, aonde Deus fazia tudo, mas ele mesmo se movia de forma milagrosa, de tal maneira que sinais e maravilhas aconteciam ao seu redor, ao ponto de que quando a mensagem do Evangelho era proclamada, as pessoas prontamente ouviam. E diante disso, eu preciso dizer que nós como igreja precisamos deixar essa atitude meio ocultista, meio feiticeira, que a gente vem para a igreja fazer uns trabalhos, para Deus fazer os milagres por aí. Gente, isso não é cristianismo. Como igreja nós oramos para que Deus faça milagres, mas nós também somos o milagre na sociedade, nós somos o milagre na cidade onde estamos, nós somos o milagre na empresa onde estamos, nós somos a resposta em muitos ambientes onde Deus tem nos plantado, assim como Filipe era. A igreja, infelizmente, divorciou a pregação da vida, e isso faz com que muitos de nós, de forma passiva, espere algo acontecer, enquanto Deus está dizendo: ei, já aconteceu, se mova, deixa Deus te usar. Como igreja, nós acreditamos muito nisso. Por esse motivo, por exemplo, nós estamos construindo o Mercado Solidário, porque cremos que Deus quer que nós sejamos um milagre na cidade de Joinville. Por esse motivo, dando um spoiler aqui, nós vamos começar a nossa escola de educação infantil no próximo ano, no nome de Jesus, porque queremos ser um milagre para a nossa cidade, queremos ser um milagre na educação, queremos ser um milagre na vida das pessoas, para que então recebamos ouvidos para que o Evangelho seja proclamado. Não adianta você chegar no seu trabalho, chegar na sua família, cheio de discurso, mas vazio de obras, vazio de ação. Filipe
pregavam o evangelho para os olhos e para os ouvidos. No verso de número 9, a palavra de Deus continua dizendo: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Quem se dizia muito importante? Ele fazia um tráfego pago e dizia: o profeta da cidade, o curador de milhares. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. O tráfego pago funcionava, e todo mundo acreditava em Simão, o feiticeiro. E eles diziam: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Simão, o feiticeiro, é uma exemplificação muito prática de vários desvios da fé que existem nos nossos dias. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Simão, o mago, ele se autopromovia. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter um conceito elevado acerca de nós mesmos, e que a autopromoção é um problema em si mesma. Jesus nos ensina, por exemplo, quando formos a uma festa, que devemos sentar na última cadeira, para que de fato, se recebermos honra, sejamos convidados então para sentar na primeira. Que não cheguemos em uma festa e sentemos na primeira cadeira como se pensássemos que aquele lugar é um lugar de direito nosso, porque diz Jesus: se não for de teu direito, você passará vergonha, porque as pessoas olharão para você e dirão: esse não é o teu lugar. E o fato é que Simão, o mago, era um feiticeiro enganador, que ludibriava e enganava toda uma sociedade, das pessoas mais simples às pessoas mais intelectuais, das pessoas mais pobres até as pessoas mais ricas, eram enganadas pelo encanto de Simão, o feiticeiro. E o que isso tem a ver com os nossos dias? Tudo. Meus irmãos, a gente vive num país onde profeta de Instagram coleta mais dinheiro do que a igreja. A gente vive em um país onde profetas que saíram sei lá da onde, vieram sei lá da onde, enchem estádios. A gente vive em um país onde as pessoas se encantam com qualquer performance milagrosa em cima do palco, ou qualquer trejeito espiritual, ou qualquer tipo de entonação de voz. Aleluia. E se rendem como se aquilo que aparentemente é espiritual de fato procedesse de Deus. Quão perigoso isso é! Quão perigoso é aquilo que nós temos chamado de teologia coach no Brasil. Quão nocivo para a fé de tanta gente a teologia coach é. Uma manipulação desenfreada, descarada das Escrituras, que tiram de Deus sua glória e colocam o homem no centro, manipulando as Escrituras para o bel prazer do homem. Quantas falsas religiões, falsos pregadores, enganam vez após vez. E talvez você diga: pastor, só enganam gente simples. Isso é a mesma coisa que dizer que só cai em golpe de WhatsApp quem é simples. Meu irmão, minha mãe caiu num golpe de WhatsApp em meu nome. Pediram dinheiro em meu nome para ela e ela fez um depósito para um nome desconhecido. E pasme, desde que eu me casei eu nunca pedi dinheiro para minha mãe. Fiquei feliz que ela deu. Se eu precisar eu já estou sabendo. Mas a grande verdade é que nós não devemos nos considerar tão intelectuais, tão, ao ponto de pensarmos que pessoas como Simão o mago
não possa nos enganar. E Simão Mago era um safado. E deixa eu lhe falar, está cheia de gente safada no Brasil, de mão cheia. Simão Mago era um safado descarado. Justino Mártir narra que Simão Mago, sabe como ele morreu? Ele disse que ressuscitaria se fosse enterrado vivo. Então ele mandou seus seguidores o enterrá-lo, e ele não conseguiu ressuscitar e morreu enterrado. De tão safado que era Simão Mago. Mas as pessoas gostavam desse show, as pessoas gostavam desse espetáculo. Olha para quem está ao teu lado e diga: tome cuidado com a espetacularização da fé. Elas curtiam isso, sabe? Elas entravam em um culto racional e diziam: ah não, isso é muito frio para mim. E aí chegava em outro culto que parecia uma outra religião, todo mundo voando, gritando, e falava: não, isso aqui é poder de Deus. Meu irmão, com todo respeito, se você quer ver esse espetáculo espiritual, eu posso te indicar várias religiões que você vai ver. Nós não estamos aqui tratando sobre a espetacularização do poder de Deus. Nós estamos falando sobre, de fato, o poder de Deus, que salva, que liberta, que cura, e que não precisa fazer espetáculo para que isso aconteça, que o faz de forma muitas vezes, inclusive, sorrateira, pessoal, e ainda assim continua manifestando o seu poder. O fato é que Simão era popular. Todo mundo seguia o Simão no Instagram. Simão, o grande poder de Deus, era o perfil dele. Todo dia ele postava uma reflexão sobre o poder de Deus. E a galera curtia ele demais, compartilhava, dava like, falava para os familiares: você tem que ver o que Simão Mago fez. A última que ele postou, foi um Kamehameha que, meu Deus, estou arrepiado até agora. Eu quero chamar a tua atenção a respeito disso, sobre o quão facilmente, por vezes, nós somos presas de enganadores. E sem termos raízes na palavra de Deus, podemos ser enganados por todo tipo de bobagem, feita aquelas ao qual Simão Mago fazia. Mas o que a igreja fez com Simão Mago? É legal ouvir isso. A igreja não ficou combatendo Simão Mago. O que aconteceu foi, a igreja chegou. E quando a igreja chegou, a voz da igreja falou mais alto do que o engano de Simão Mago. Ao ponto de que Simão Mago olhou e falou: tem concorrente na área. Os crentes chegaram. Eu faço aqui umas magiazinhas, mas o que transforma mesmo é o poder de Jesus. Isso é um fato inequívoco. Com todo respeito eu digo isso, mas compre quantos cursos você quiser para prosperar, e você vai continuar pobre, mais pobre ainda, porque no final das contas é só Jesus que tem poder para transformar. Tente fazer quantas simpatias, acordar às 5 da manhã, tomar colher de chá, fazer o que você quiser fazer. Se Deus não fizer alguma coisa, meu irmão, nada nem ninguém pode alterar a sua realidade. E o fato é que aqueles habitantes de Samaria começaram a cair na real. Opa, tem alguma coisa errada. Simão Mago está aqui, mó famoso, a gente está bancando ele, mas de fato e verdade a nossa vida nunca muda. De promessas em promessas e promessas vazias, de shows e espetáculos que ele faz, o fruto e o resultado daquilo que ele diz nunca é demonstrado de forma evidente e prática, ao ponto de que Simão Mago começou a ficar com dor de cotovelo. E aquilo que a Bíblia narra de forma obviamente narrativa, é que Simão Mago olhou para isso e falou: eu preciso me converter também. E de fato, o que a Bíblia diz é que Simão Mago se converteu ao Evangelho, decidiu se batizar, Filipe o batizou.
E talvez a pergunta que surge ao longo do texto é: será que Simão era convertido? E a resposta enfática para isso é não. Ele não era um cristão convertido. E isso é demonstrado nas suas ações posteriores. Inclusive isso traz-nos lições valiosas. Lições tais que foram elencadas por João Calvino, quando ele pontua, por exemplo, que Filipe é incapaz de julgar o coração de Simão. Bem como também nós somos incapazes de julgar e avaliar quem de fato se converteu ou quem não se converteu. Segundo ponto que é importante ressaltar é que o relato de batismo de Simão constitui uma prova concreta de que o batismo não tem um poder salvífico em si mesmo. Apenas a fé aplicada ao batismo que tem poder para salvar. E ainda que Simão o Mago supostamente tenha sido batizado, de fato e verdade ele nunca havia sido batizado. Simão foi batizado junto com os samaritanos. Para quê? Para não ofender a sua clientela. Simão queria manter o seu status na sociedade. E já que chegou de Jerusalém, Filipe e uma turba que fazia milagres verdadeiros, Simão agora queria entrar no comboio deles. No verso de número 9 do capítulo que estamos, eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Pastor, mas ele fazia milagres. Deixa eu te contar uma novidade. Sabia que demônios também fazem milagres? Mas ele tinha ações, espetáculos espirituais. Deixa eu lhe falar uma novidade. Várias religiões têm espetáculos espirituais, transes espirituais e por aí vai. Para que você não ache que é apenas o que eu estou falando, Apocalipse capítulo 16, verso 13, João profetizando acerca dos últimos dias, relatou o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais. O que João está constatando é, nos últimos dias, dias aos quais nós vivemos, haverão espíritos de rãs, figurado ali em Apocalipse, que andarão por toda a terra, fazendo sinais, milagres, maravilhas. Até que ponto esses milagres são reais? Não dá para saber. Até que ponto uma estátua que se atribui poder a ela, e ela aparentemente cura a enfermidade de um familiar, aquela cura é verdadeira e genuína? Não dá para saber. Entretanto, uma coisa dá para se saber, é que demônios têm poder para fazer milagres. A exemplo disso, lembra de Jó? A palavra fala que o diabo foi ter com Deus para discutir com Deus a questão de Jó. E Deus permitiu então que o diabo tocasse na vida de Jó. E quem trouxe fogo sobre a casa de Jó? O diabo. Quem trouxe vento? O diabo. Quem trouxe enfermidade? O diabo. Por quê? Porque de fato e verdade o diabo e seus demônios têm poder para fazer sinais, para fazer milagres, para fazer espetáculos espiritualistas que podem chamar a atenção de pessoas que são atraídas por todo tipo de feitiçaria e engano. Diante disso, Warren Wiersbe fala algo muito importante: o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás e era usado para um engrandecimento próprio, enquanto o poder dos milagres de Filipe vinha de Deus e era usado para glorificar a Deus. Como distinguimos milagres que vêm de Deus e milagres que não vêm de Deus? É bem simples. Qual é a finalidade deles?
A finalidade dos milagres operados por meio de Filipe e da igreja apontavam para Cristo e para a sua glória. Os milagres e sinais operados por Simão o Mago apontavam para o benefício próprio dele, para a sua própria glória. E a pergunta que eu lhe faço, os espetáculos que talvez você assista por aí, os pregadores que você assiste por aí, apontam para quem? Sobre quem eles estão falando? Quem é o fim daquilo que eles estão ensinando? Será que tudo não se baseia em uma manipulação da palavra de Deus para o benefício próprio? Ou de fato e verdade se baseia como uma fidelidade suprema da glória de Deus? O texto bíblico continua no verso 12 dizendo o seguinte: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegar, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui existe um ponto doutrinário bem importante a tratar. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Atos capítulo de número 2, certo? E agora o que acontece em Atos capítulo 8, é que parte da igreja se move até Samaria, dentre eles está Filipe. Filipe começa a pregar o evangelho, e uma multidão de pessoas creem no evangelho, são batizadas em nome de Jesus. Chega a informação lá para Jerusalém, nos tabloides de Jerusalém, os samaritanos estão se convertendo. E aí então lá de Jerusalém, alguns apóstolos vão até Samaria para ver com os próprios olhos, porque eles diziam, esse povo aqui jamais vai se converter. E aí eles chegam em Jerusalém e os caras tinham se convertido mesmo. Então, eles constatam que eles haviam crido no evangelho, sido batizados, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Talvez uma leitura supérflua e rasa desse texto, você possa concluir que a ideia de receber o Espírito Santo é algo distinto do batismo e da conversão. E eu preciso dizer para você que categoricamente, não. O que esse texto está evidenciando, e na verdade o texto de Atos todo está evidenciando, é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Eu não sei se você sabe, mas em Atos existem 4 derramamentos do Espírito. Atos capítulo 2 sobre os judeus, Atos capítulo 8 sobre os samaritanos, Atos capítulo 10 sobre os prosélitos gentios convertidos ao judaísmo, e Atos capítulo 19 sobre os gentios em Éfeso. E esses 4 momentos de derramamento do Espírito, na verdade estão evidenciando a promessa de Deus, de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Amém? Dito isso, é importante nos recordarmos de Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro é interpelado pela audiência que estava ouvindo a sua pregação e diz, Pedro, o que a gente faz a partir do que você está pregando? E Pedro então diz, se arrependam dos seus pecados, sejam batizados para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Atos está narrando um momento histórico. Qual o momento histórico? O momento onde o Espírito Santo está sendo distribuído sobre a vida dos crentes que até então não haviam recebido o Espírito Santo. Hoje nós já vivemos a partir desse momento histórico. Como assim? Todo aquele que creu, todo aquele que foi batizado, já recebeu o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado a todo aquele que crê em Jesus. Você crê em Jesus, foi batizado no nome de Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. E por que eu lhe digo isso? Porque tem muitas pessoas aprisionadas, buscando aquilo que nós chamamos na teologia de segunda bênção.
pensando que de alguma forma existe uma experiência ainda para experimentar, para alcançar o frenesi da vida cristã. E a grande verdade é que não. Se cremos em Jesus, fomos batizados em Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Pastor, com isso você está dizendo que não existe uma experiência póstuma à conversão? É óbvio que ao longo da nossa caminhada com Cristo, nós vamos ter várias experiências de enchimento do Espírito Santo. Mas não confunda experiências de enchimento com o Espírito Santo, de experiências de recebimento do Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aquele que creu, aquele que foi batizado, já recebeu o Espírito Santo. Dito isso, e tratado dessa questão um pouco mais teológica, doutrinária, eu quero, junto com você, ir para o verso de número 18. Você está com a sua Bíblia em mãos? Acompanhe a leitura a partir do verso de número 18. Deixa eu só trocar aqui o microfone, para um pouquinho. Vou tirar aqui esse microfone do Robocop. Ou da Sandy Júnior. Atos capítulo 8, verso de número 18. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. O que o Simão fez? Ofereceu dinheiro. Ele viu que o Espírito Santo era derramado através da imposição de mãos. Ele falou, quer saber quanto custa esse negócio aí? Porque esse era o modus operandi de Simão o Mago. Tudo se baseava em dinheiro. O que Simão o Mago fazia era enganar as pessoas para ter dinheiro. E uma vez que ele vê agora a ação do Espírito Santo, que ele oferece aquilo que ele recebia. Ele oferece para os apóstolos dinheiro. Quanto custa o curso para receber o Espírito Santo? E sabe qual a resposta dos apóstolos? E disse, dei-me também essa autoridade para que eu possa impor as mãos e as pessoas recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. O que está acontecendo aqui é um episódio muito curioso e que tem muito a nos ensinar. Simão tenta comprar os apóstolos com dinheiro. Porque Simão acreditava que o poder de Deus poderia ser manipulado por eles. Como se não fosse Deus por meio deles que fizesse milagres. Como se fossem eles os administradores dos milagres de Deus. Onde eu quero chegar? Escuta que essa forte. O que Simão estava fazendo é, eu posso dar uma grana, e aí vocês me dão o que tem. Escute aqui, não existe curandeiro. É Deus que tem poder para curar. E Ele usa homens para que orando por pessoas enfermas elas sejam curadas. Mas o poder da cura não está nas mãos de um homem, está nas mãos de todo-poderoso Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que eu mais vejo cristãos tropeçando é indo para a guru profeta Y, porque ela tem o poder de Deus da adivinhação. Meu irmão, troca cartas de tarô e leitura da mão que vai dar na mesma.
Precisamos compreender que, na verdade, quem tem o poder é Deus, e o poder de Deus não pode ser manipulado por homens. Até porque, se pudesse ser manipulado por homens, você tem que concordar comigo que quem seria Deus nessa história seriam os homens e não Deus. Se Deus pode ser manipulado por nós, Ele não é Deus. Ele só é Deus porque nós não temos o controle dele. Ele só é Deus porque Ele faz tudo de acordo com a sua vontade e poder. Ele só é Deus porque Ele se move como quer, da forma que quer, quando quer e se quiser. Simão Mago, ele havia confundido o cristianismo com o paganismo. Assim também como talvez alguns de nós estejam confundindo o cristianismo com o paganismo. Vou dar uma oferta para que Deus me abençoe. Meu irmão, você acha mesmo que Deus precisa do teu dinheiro? Você acha mesmo que Deus está pobre? Graças a Deus que uma pessoa generosa me ajudou. Você acha mesmo? Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é Senhor dos céus e da terra. Todo o minério, todo o dinheiro, toda a beleza, toda a riqueza pertence a Ele. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra, e tudo se desfaz com o poder da sua palavra. Simão Mago estava tentando manipular o dom de Deus, como ele fazia com seu engano e sua magia. Por que não se pode comprar o dom de Deus? Simplesmente porque Deus não pode ser manipulado por homens. Deixa eu repetir isso. Por que não se pode comprar o dom de Deus? Porque Deus não pode ser manipulado por homens. Por que não se pode comprar bênçãos de Deus? Porque Deus não pode ser manipulado por homens. Por que não se pode comprar milagres de Deus? Porque Deus não pode ser manipulado por homens. Simão Mago vivia no engano, e de repente ele estava lidando com aquele que é verdadeiro. Nós não servimos a um Deus cego, surdo e mudo. Nós não servimos a uma estátua oca que não está viva. Nós servimos ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que está sentado no trono do universo, aquele que pode fazer tudo de acordo com a sua vontade e querer, aquele que diz e as coisas acontecem, aquele que fala e as coisas são como Ele falou. E esse Deus, o nosso Deus, o único Deus, não se curva e não se dobra às malícias, enganos e manipulações humanas. Agora, precisamos concordar acerca de algumas coisas. Primeiro, uma salva de palmas aos líderes daquela igreja. Dê uma salva de palmas a Pedro e João. Eles poderiam ter colocado um preço, mas eles eram homens de Deus, e homens de Deus não podem ser comprados. Eles poderiam ter colocado um preço para orar por aquele homem e enganá-lo como ele era enganado e também enganava. Mas homens de Deus não podem ser comprados pelo dinheiro. Glória a Deus pela vida de Pedro e João, porque nos lega um legado que nós, enquanto povo de Deus, não podemos ignorar. Meu irmão, se for para perder tudo pelo nome de Cristo, que percamos tudo. Se para professarmos uma fé verdadeira e autêntica em um mundo falso, que sejamos perseguidos. Se tivermos que fecharmos a instituição igreja por causa do nome de Jesus, que fechemos. Mas que a palavra de Deus e o verdadeiro evangelho ecoe sobre toda a terra. Que o Deus verdadeiro seja visto e conhecido através das nossas vidas. E não manipulemos o Senhor pensando que somos alguma coisa para manipulá-lo. Que coisa louca que a gente vive, gente. Volta e meia eu ouço relato de pessoas que disseram: eu fui sair da minha igreja e o meu pastor me amaldiçoou. Eu falei: quê? Mas da onde você saiu? Da feitiçaria, do satanismo? Da onde você saiu? Como teu pastor te amaldiçoou? Teu pastor agora é um feiticeiro? É tipo Gandalf, que ergue o mastro, então você é amaldiçoado, e Deus olha: ele levantou o mastro, agora eu vou amaldiçoar. Eu abençoei, mas ele amaldiçoou, então eu fico com a opinião dele.
Eu salvei, ele condenou, então vamos condenar. Precisamos compreender em absoluto que o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, não pode ser manipulado por homem algum. Não compete a nenhum de nós pensarmos que a bênção ou a maldição está no nosso controle, porque está no controle do Senhor. Ele faz conforme a sua vontade querer, salva quem quiser salvar, perdoa quem quiser perdoar, levanta quem quiser levantar, amaldiçoa quem quiser amaldiçoar, salva quem quiser salvar, liberta quem quiser libertar, porque Ele é Deus. Simples assim, porque Ele é Deus, não nós. Eu sei que talvez alguns de nós, enganados por feiticeiros como Simão o Mago, caíram em equívocos tão crachos e tão terríveis. Por exemplo, teve um tempo atrás que um pregador no Brasil estava dizendo que nós somos deuses, e usando a Bíblia para dizer isso. Misericórdia, meus irmãos, aonde a gente vai parar? Repita comigo: eu sou criatura, Deus é o Criador. O Criador fala e a criatura obedece. Simples assim. Deus é Deus. Glória a Deus por esses líderes que não se curvaram diante desse absurdo que Simão tentou de alguma forma deflagrar sobre a igreja. Então, eles disseram a Simão: você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. É poderoso nós ouvirmos isso. Sabe por quê? Porque o que Pedro fez com Simão foi desautorizá-lo a falar em nome de Deus. Porque o coração dele não era reto diante de Deus. Onde eu quero chegar? Infelizmente, é muito fácil no Brasil um pregador simplesmente se tornar um pregador, e a gente não sabe de que igreja ele veio, quem é o pastor, quem cuida dele, como acontece o negócio que ele está fazendo, e simplesmente uma multidão de pessoas ouve e consome seu conteúdo. Não é à toa que todo tipo de escândalo tem acontecido no Brasil no meio do povo evangélico. Abusos, estupros, coisas absurdas como imposição de mãos em partes íntimas para curar. E eu não estou falando sobre uma coisa isolada, estou falando sobre uma coisa comum. Coisas absurdas, que provém também um pouco de falta de critério daqueles que querem seguir Jesus genuinamente. Quem aqui quer agradar o coração de Deus, ser um discípulo de Jesus genuíno? Levanta sua mão, você quer? Ou você só quer fazer parte de um clube, ver um show, um espetáculo espiritual? Eu digo isso, sabe por quê? Porque infelizmente, assim como alguns pais escolhem a escola dos seus filhos baseados, se tem piscina, se tem pista de corrida, se tem videogame, se tem computador, e pouco se importa com aquilo que está sendo ensinado em sala de aula, com princípios e valores em sala de aula, muitos de nós escolhemos igrejas, pregadores, cantores, baseados em entretenimento, e não no fundamento da palavra de Deus. E como diria John Piper, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Nosso critério deve ser um pouco diferente. Quem nós ouvimos em nome de Deus precisa passar pelo crivo de serem pessoas sérias com Deus, pessoas com bom testemunho, que tenham crédito no meio do povo de Deus para falar em nome de Deus, para que dessa forma nós não sejamos enganados e tantos outros também não sejam enganados. Que no nome de Jesus nós sejamos um pouco mais criteriosos
em relação àquilo que lemos, em relação àquilo que ouvimos, em relação àquilo que vemos, em relação àquilo que deixamos influenciar a nossa vida. Para que dessa forma, não caiamos no engano de Simão, o mago. Amém? Olhe para quem está ao teu lado e diga: não seja enganado. E acredite, tem muita gente querendo te enganar. Tem muita gente querendo te enganar. Não seja enganado. Creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Não seja enganado aqui na nossa igreja. Confira na palavra de Deus aquilo que está sendo pregado. Lá no seu grupo pequeno, abra a palavra de Deus e confira na palavra de Deus. No discipulado, questione aquilo que você está ouvindo. Não seja uma pessoa levada por todo tipo de emocionalismo, como muitos eram nos dias de Simão. Mas seja alguém que de fato quer seguir o caminho de Jesus e por meio da sua palavra. Amém. Sendo assim, quero lhe convidar a colocar-se em pé no seu lugar. Quero orar por sua vida, por minha vida, para que no nome de Jesus, não cometamos esse terrível erro de Simão. E lembre-se, todas as vezes que nós tentamos manipular um Deus imanipulável, nós estamos cometendo o pecado de Simão. Eu decreto. Deus dá risada dos nossos decretos. Eu tenho autoridade. Deus dá risada da nossa autoridade, porque Ele tem autoridade nos céus e na terra. Todos nós somos ovelhas de Cristo, filhos do Abba que nos salvou, pertencentes ao povo de Deus. Não existem pessoas mais próximas ou menos próximas de Deus, porque Deus ouve cada um dos seus filhos. Não tem oração mais forte ou menos forte, porque Deus ouve a oração de cada um daqueles que o buscam. Não tem milagre que um homem possa fazer exclusivamente, que o outro não possa ser o canal para fazer esse milagre também. Porque no final das contas não se trata daquilo que nós podemos manipular, mas se trata de um Deus poderoso que faz tudo de acordo com a sua vontade. Deixa eu orar por sua vida, estenda suas mãos como recebendo. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, que é tão viva, tão eficaz, tão atual, tão poderosa, tão instrutiva. Obrigado, Jesus, por nos amar. Porque nós somos essas presas fáceis. Facilmente nós nos emocionamos com aquilo que os nossos olhos veem. E nos enganamos em todo tipo de engano. E nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, livra-nos. Livra-nos de vivermos baseados nesse exibicionismo performático. Livra-nos de vivermos baseados em um espiritualismo almático. Que no nome de Jesus possamos viver uma fé firme, autêntica, verdadeira. Que sinais, milagres, maravilhas aconteçam no nosso meio, mas que sempre seja o Senhor glorificado. Que nenhum nome de homem algum esteja no lugar que pertence ao Senhor. Que ninguém seja colocado em uma posição que não compete aos homens. Que o Senhor receba toda a glória, todo o louvor, para todos sempre. O único que tem poder para salvar, libertar, curar, transformar, é o Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos e te damos glória, Senhor. Somos teus servos, teus discípulos, teus filhos, Pai, e é em Ti que nós confiamos. Diante daquilo que ouvimos essa noite, nós clamamos: livra-nos dos falsos profetas, livra-nos dos feiticeiros, livra-nos das magias de engano,
livra-nos do ocultismo, livra-nos de um espiritualismo vazio, livra-nos de todo engano, que possamos, ó Pai, guardar a simples, verdadeira palavra Tua, até que o Senhor venha, e possamos nos encontrar contigo para toda a eternidade. Que Teu amor, Pai, seja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe, que o consolo e presença do Espírito Santo nos direcione por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia, você foi abençoado essa noite. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Deseja a elas uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe a tua casa no nome de Jesus. Até o próximo culto. Deus abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.